Fala aí galera, sejam todos bem-vindos à aula dos primeiros passos. E nessa aula você vai aprender o passo a passo de como fazer tecnologia em casa. Você vai aprender a montar o seu próprio ambiente de trabalho para fazer o seu 30 dias em 1. Você vai ter o seu próprio escritório para trabalhar online. Você vai aprender a fazer o seu primeiro aplicativo, o seu primeiro software de uma maneira muito mais simples. E para a gente começar, nós precisamos entender primeiramente esse ponto aqui, ó. Ter um computador que não trava. Isso, exatamente. É necessário que você tenha um computador para fazer um escritório. Nós vamos fazer agora um ambiente de desenvolvimento e para isso nós vamos usar o computador. E nesse computador nós vamos ter tudo que precisa para ter um laboratório do desenvolvimento, um laboratório para a gente ter o gerenciamento dos nossos projetos, dos nossos softwares. E mais do que importante, não basta ter somente um computador, nós precisamos ter um computador que não trava. Algumas pessoas falam para mim aqui, chegam, principalmente na rede social, e falam assim: Márcio, eu não tenho computador, eu uso hoje tudo no smartphone, no celular. Legal, mas para você ter um trabalho profissional é necessário ter um computador. Então, para você que não tem computador ainda, é necessário que você compre um computador, né? E dificilmente você não vai encontrar um computador disponível. Um bom exemplo, você pode ter, quase certo que você tem um vizinho que tem um computador parado lá, pegando poeira, não é mais usado. E nós vamos fazer alguns testes aqui e você vai ver se é um bom computador para usar. E você consegue comprar hoje aí um computadorzinho básico, 300, 400 reais, que nem é usado pelo seu vizinho lá que está com ele parado. Então é uma boa oportunidade para os dois lados. E aqui ele não pode travar. Nós vamos fazer esses testes aqui para ver se ele trava ou não. E o primeiro teste que a gente vai fazer é aqui, ó. Coloquei aqui no YouTube, é um bom teste para fazer, é você ver um vídeo no YouTube. E o teste não pode travar, não pode ter delay, não pode ficar trancando, ele tem que fluir legal. Onde é que travar, não pode mais. Então eu coloquei aqui um Sonic aqui, filme do Sonic pra gente ver, digitei aqui, e a gente vai escolher aqui de preferência um HD. Se ele rodar um HD legal e não travar, significa que está legal esse computador para você usar. Então eu vou colocar aqui, da Play. Contar onde ele tá. Espera, não machuca ele. Mandou bem. Viagem de carro. Uhul! Não pode ser verdade. Ai, meu Deus, para o carro agora. A maior bola de elástico do mundo. Vamos lá ver. Não estamos numa divertida viagem em família. Então o que a gente percebe aqui quando eu dei play é que ele não travou, ele está fluindo legal. E isso que tem que acontecer. Você deixa rodando alguns segundos e não pode travar. Aonde é que travar, cara, já não é um computador legal para você trabalhar. Você pode vir aqui na barra de tarefas, clicar com o botão direito do mouse e abrir aqui, ó, gerenciador de tarefas, que a gente vai conseguir visualizar o processador. Ó, eu vou diminuir aqui e vou diminuir um pouquinho aqui, ó. Aqui aparece, ó, a CPU, que é o processador, memória e o disco. O que não pode acontecer? O que não pode acontecer é estar travado aqui em 100% de uso, em qualquer um deles, tá? Não pode estar 100%. Onde é que qualquer um deles estiver em 100% de uso, vai travar. E aí sim você não vai conseguir desempenhar um bom trabalho. Aqui o nosso projeto, nós estamos montando aqui, verificando se esse computador ele vai se adaptar a um sistema de bom uso. Então você, depois de estar trabalhando, você vai estar fazendo projetos, você vai estar seguindo passo a passo do Programar na Prática, você vai começar a ter muitos clientes e você vai fazer atendimentos online e não pode ter um computador que trava para esses atendimentos online. Então a gente vai pegar da Play aqui. Tinha razão, e foi bem chato, mas adorei as lembrancinhas. Que vai ficar 100% enquanto está no Play. Vamos dar um tempo aqui. E o que a gente faz agora? Uou! Vou te mostrar como se faz. Vamos embora daqui? Tá na hora. Vocês acham que podem fugir de mim? Só, isso aqui é fofo. Este carro tem seguro, né? Toma! Você vai morrer.
Muito bem, então ele não chegou a 100% em nenhum desses aqui, o CPU, memória e disco, então está ok, a gente já consegue trabalhar com esse computador. Talvez o seu computador chegue a 80%, 90%, não tem problema, o que não pode ficar é no 100%, tá? Chegou a 95%, mas 100% não pode, certo? Então se você já tem aqui essas características, se chegou menos de 100%, menos de 95%, você já vai conseguir trabalhar legal com ele. Então, nosso computador não travou. Eu tenho outros vídeos mostrando computadores bem fraquinhos rodando a ferramenta que a gente vai estudar aqui. Então, nessa aqui até é um computador bom, mas o seu pode ser um computador bem simples também. Eu tenho o software rodando em outras máquinas, outros computadores bem simples e funciona muito bem. Então nós vamos aqui para o passo número 2, estudar uma boa linguagem de programação, que nós vamos entrar mais detalhadamente aqui quando a gente instalar essa ferramenta daqui a pouco. Ter internet maior que 2 MB. Por que isso? Porque você vai precisar estudar, pesquisar, você vai precisar fazer acesso, atender clientes. Lembre-se que você está trabalhando, nós estamos montando aqui uma estrutura de um ambiente de desenvolvimento. Então é muito importante que você tenha uma internet maior que 2 MB para não travar. Márcio, como é que eu sei isso? Como é que eu sei essas especificações? Você pode abrir aqui um Google e escrever Speed Test, tá? Você pode entrar aqui nesse site aqui, speedtest.net/pt, que é de português. Então, você entra aqui ou coloca no próprio Google Speed Test e você vai rolar um pouquinho. Tem outras ferramentas também de teste de internet, né? Nós vamos usar essa aqui para a gente testar. Clicamos aqui nesse primeiro ponto e ele vai abrir aqui, ó. Você clica no iniciar e agora vai rodar. A gente vai ver quanto que eu estou de internet aqui. Então aqui nesse caso aqui eu tenho entre 80 e 84 MB de internet. Então a internet está muito boa. Se ela estivesse por aqui 2 MB, já estaria muito bom. Então aqui a gente está fazendo o que? Teste de download, onde que a gente faz pesquisa, onde entram as pesquisas para o computador. E aqui o upload, aí é uma média entre 56 e 60, é o que faz a transferência do meu computador para fora da internet, para a internet, certo? Ó, deu 59. Então com isso aqui, a gente já está com acima de 2 MB. Então já está ótimo, está muito bom. Então nesse passo aqui, ele passou também. Então é um passo a passo que a gente vai fazendo para ver se ele está passando, se a gente vai conseguir trabalhar, se a gente vai conseguir estudar, se a gente vai conseguir fazer os nossos projetos com esse computador. O passo número 4, estudar e praticar o que você gosta. Quando eu comecei a desenvolver software, eu não tinha tempo, eu estava sempre cansado porque eu tinha outros trabalhos que eu fazia. E quando eu fui estudar essa parte de desenvolvimento de aplicativo, eu também muito menos eu tinha tempo, porque eu já tinha empresa, já tinha negócio e eu não tinha tempo de estudar. Mas quando eu chegava perto do computador, eu estava sempre cansado. Então eu percebi que quando eu começava a fazer aquilo que eu mais gostava de fazer, que eu gostava de assistir ou de jogar, que no meu caso aqui games, eu me sentia melhor. Então comecei a desenvolver, estudar aplicativos e comecei a desenvolver jogos, games. Esses games aqui nunca saiu do computador, nunca saiu do meu smartphone. Mostrei ele para outras pessoas, mas ninguém instalou. Porque eu não tenho os direitos de uso das imagens também. Eu fiz somente para mim aprender o desenvolvimento de software. E com isso eu comecei a perceber que eu ia muito mais longe quando eu começava a fazer as coisas que eu gostava. Então, se você gosta de futebol, faça um aplicativo, um software ligado para o futebol. Se você gosta de tocar violão, algo ligado a músicas, a tocar violão. Então, vou mostrar aqui. Então, esse aqui foram os primeiros apps aqui embaixo. Esse aqui. Foram os primeiros apps que eu desenvolvi.
Muito bem, então quando eu fiz esse aplicativo eu não sabia, ele roda em Windows, Android, iOS, macOS, roda em vários dispositivos, mas eu sempre fiz com que ele ficasse aqui no meu computador. Fiz realmente para desenvolver, aprender como fazer aplicativos. Então eu comecei a ter esse desafio, quero fazer isso, então como é que eu faço? Como é que é o comando para isso? Como é que eu faço a imagem se movimentar? Então eu comecei aos pouquinhos a fazer um passo a passo, comecei a estudar, comecei a aprender aonde? Na internet, em fóruns, em manual. Então comecei a pesquisar, buscar. Então comecei a entender que eu conseguia ir muito mais longe do que quando eu fazia algo que eu não gostava. Então isso me deu grandes habilidades, familiaridades com as ferramentas que eu vou mostrar aqui para você. Depois disso também fiz aqui um game aqui do Minecraft, nessa questão de jogos aqui em 3D. Muito bem, então o desafio ali é quebrar os blocos com o zumbi ali atrapalhando. Então eu comecei a fazer isso aí para mim aprender, porque eu não sabia desenvolver aplicativos. E aquilo ali me deu uma força muito grande de ir muito mais além e pesquisar o que eu não sabia. Certo? Então é muito importante você trabalhar com essa parte, começar a fazer alguns projetinhos, algo simples que você não vai ganhar dinheiro, mas vai aprender bastante com aquilo que você gosta. Certo? Então, o primeiro aqui, o computador não travou, a gente tem internet maior que 2 MB e a gente estuda aqui e pratica o que você gosta, tá? O que a gente gosta. Então, isso eu vou mostrar aqui na prática, aqui, várias dicas legais aqui. Então, agora a gente vai entrar aqui e estudar uma boa linguagem de programação. A linguagem de programação que eu vou ensinar para você, ela já tem mais de 20 anos aí que o pessoal trabalha, são mais de 3 milhões de desenvolvedores ao redor do mundo. Então isso é muito bom porque isso nos facilita quando a gente trabalha e tem dúvidas para a gente pesquisar em fóruns. A gente tem muitos manuais, muitos códigos já prontos e isso facilita bastante o nosso trabalho dia a dia. E também conta com a grande vantagem da facilidade de trabalhar com a parte do desenvolvimento de software. Você vai fazer software de uma maneira muito mais simples e prática. Para quê? Para que você ganhe velocidade, tenha menos tempo de trabalho e mais tempo livre. E você vai conseguir atender com isso mais de 90% das empresas, certo? Eu já aprendi mais de 7 linguagens de programação, em torno de 8. Mas a que eu mais uso hoje é essa aqui, por causa da velocidade e por causa do suporte que eu tenho de pesquisar, encontrar o que eu quero e atender bem o cliente de uma maneira muito mais rápida. Então, muitas vezes eu entro nas empresas para fazer um software, uma aplicação, e eu consigo fazer com um tempo muito mais rápido. Então, muitas promessas que o pessoal faz de software de planejamento, eles demoram 3 meses para entregar e eu consigo entregar muitas vezes em um mês, dependendo do software, em uma semana. Eu tenho já uma base pronta e eu chego lá, aplico e desenvolvo e entrego. Então é muito importante você entender a funcionalidade disso, que o mais importante é você atender, e principalmente eu chego em muitas multinacionais, eu sou chamado para desenvolver uma parte de software que tem a ligação direto com a base de dados dele. Então isso aqui a gente consegue fazer conexões com várias e muitas outras bases de dados, onde facilita muito o nosso trabalho. Certo? Quando a gente chega lá, a gente encontra um problema na empresa, a gente tem que solucionar esse problema com o nosso trabalho, e isso aqui atende 90% das empresas. Então, para a gente trabalhar aqui com essa linguagem de programação, você vai ver que é bem simples, não precisa se assustar, você que está começando agora, fica bem tranquilo, que eu vou passar para você o passo a passo e você vai ficar bom nisso.
Agora nós vamos baixar a ferramenta de desenvolvimento, onde a gente vai dar vida às nossas aplicações, aplicativos. Em uma única ferramenta a gente consegue fazer para Android, iOS, macOS, Windows. E para isso a gente entra aqui no Google e a gente vai escrever Community Edition. Ou seja, a gente vai entrar aqui nesse site, você pode escrever até Embarcadero para cair na página certa. E aí, ou simplesmente você escreve aqui Community Edition. Você vai ver que você vai entrar aqui, ó, www.embarcadero.com Starter Free Download. É esse aqui que você tem que selecionar. Cuidado, por quê? Porque essa aqui é uma ferramenta gratuita para desenvolvedor. Então você tem que cuidar muito isso, certo? Porque eles têm ferramentas pagas e ferramentas gratuitas. Então nós vamos clicar aqui nesse link aqui, tá? Starter Free Download. Esses links eu vou deixar aqui na descrição. Então aqui, ó, olha só, então Embarcadero, BR, produto, Delphi, Starter Free Download. Então a ferramenta que a gente vai usar vai ser o Delphi. Sobre especificações, se você sabe algo mais de computador, você pode abrir uma pasta aqui do Windows com o botão direito do mouse aqui, este computador. Aí você vem em propriedades e aqui vai estar as suas especificações do seu computador. Porque nesse aqui é um computador que tem 8 GB de memória RAM. Ele tem o Intel Core i5 processador dele, certo? Então essas são as especificações dele, do meu dispositivo. As especificações você pode entrar aqui também, tá? Eu vou deixar no link da descrição também as especificações, caso você queira ver. A gente já viu que não travou, é bem provável que vai funcionar direitinho o teu software no teu computador, tá? Então aqui você entra aqui, ó, essa versão que a gente está fazendo aqui, o trabalho, é a 10.4.2, especificações técnicas, cria aplicativos de alto desempenho 5 vezes mais rápido para Windows, Android, iOS, macOS e Linux. Muito bem, então a gente pega aqui, ó, requisitos de hardware de máquina de desenvolvimento. O IDE RAD Studio exige no mínimo, ó, processador Dual Core de 1.8 GHz. Quantos GHz eu tenho aqui? Ó, 2.5 GHz, então dá. Tá? Ele é um Intel Core i5, ele é acima do Dual Core, Quad Core ou melhor recomendado, não há suporte e tal. 2 GB de memória RAM, ali como mostrei tem 8, entre 6 GB e 60 GB de espaço livre em disco, tá? 6 GB e 60, entre 6 e 60. Vamos ver, para a gente ver isso aí, a gente também vem aqui em este computador, ó. Eu tenho 17 GB livre, mas ele diz que com 6 ali eu já consigo, tá? Então, tá legal, tem 17 GB livre. Tudo bem, placa de vídeo compatível com DirectX 11, que opera resoluções 1024, 768 ou mais. Márcio, como é que eu vejo isso? Na resolução, você pode ver aqui, ó. A maioria, nós estamos aí em 2021, ó, configurações de exibição. A maioria aqui, a gente já consegue ver que é tranquilo isso, tá? Esse aqui é 1366. Ali tá falando quanto? Vamos voltar aqui. 1024 por 768. Então, esse computador aqui passou. Então, a gente vai conseguir usar. Certo? Mas assim como eu disse no início dos testes lá, ele passou nesses nossos testes lá. Você já pode instalar, tá? Já pode instalar que eu acredito que vai dar certinho aí. Muito bem, então o que a gente precisa fazer? Primeira coisa de tudo, antes de mais nada, nós precisamos saber aqui os requisitos, tá? Ó, o que você recebe com sua edição gratuita do Delphi Community Edition. Essa aqui é uma edição da comunidade do Delphi. Que é isso? Olha só, ele é gratuito. Mas você é completo para criar aplicativos nativos em várias plataformas. O que você precisa saber principalmente os requisitos. Você precisa colocar aqui o seu nome, e-mail, senha, verificar a senha, telefone. Você precisa fazer um preenchimento, você vai criar um cadastro para poder usar essa ferramenta gratuita, tá? Ó, para saber mais sobre o Delphi Community Edition, clica aqui. É muito importante, ou aqui, ó, a licença do usuário, tá? Clica aqui para ler. É importante que você leia toda essa documentação, certo? Leia aqui. Então,
Para você usar, você tem que ser um estudante desenvolvedor. O que é um estudante desenvolvedor? Você está começando agora, está estudando, você vai entrar para essa área de tecnologia, de software, então é importante você saber que você é um estudante, você ainda não está trabalhando com a ferramenta, você não está ganhando dinheiro com essa ferramenta, tá? E se você ganhar dinheiro, você ganha até $5.000 por ano, tá? Vamos ler aqui como funciona, tá? Depois você lê aqui tudo certinho, tá? É importante você ler tudo, mas eu quero chamar a sua atenção principalmente para isso aqui, ó. Ó, não é uma licença de avaliação e não pode ser usado como tal. Se você deseja avaliar o software embarcadeiro, se você é um desenvolvedor individual. Então, se eu sou um desenvolvedor individual, pode usar Community Edition para criar aplicativos para seu próprio uso e aplicativos que você pode vender até que suas receitas atinjam $5.000 ano. Ou seja, você vai começar a estudar essa ferramenta. E é natural que quando você começar a fazer os projetos aí, você fala que está trabalhando com a ferramenta, que você aprendeu a desenvolver softwares que atendem 90% das empresas, você vai começar a trabalhar com relacionamentos certos, é normal com que muitas pessoas e empresas venham atrás de você para desenvolver um aplicativo, um software, pedindo um serviço seu. Você pode trabalhar com essa ferramenta? Pode trabalhar com essa ferramenta, desde que você comece a ganhar dinheiro com ela e receba até $5.000 ano. Então, no momento que você começar a fazer os seus softwares, vender os softwares, você prestar serviço, você vai começar a ganhar dinheiro, bater os $5.000, então você já não está usando mais como estudante, você está usando o nível profissional, tá? Tem que cuidar muito isso aí, certo? Márcio, como é que é o cuidar? Como é que é esse cuidado? Aqui é um tratamento entre a boa ética, certo? Ninguém vai ficar te analisando se você está ganhando seu faturamento no banco, ninguém está cuidando disso aí. Mas é importante que você tenha isso bem transparente, tá? Isso é uma norma da ferramenta. Ou se sua equipe se expandir até 5 desenvolvedores. Então você vai começar a trabalhar, tá? Se você quiser expandir o seu negócio, colocar mais gente para trabalhar junto com você e desenvolver até 5 desenvolvedores. Se você deve baixar e usar o Software Community Edition em seu próprio computador e não no hardware provido pela empresa, que gera mais de $5.000 ano. Então, se você também tem uma máquina que está gerando isso aí, não pode ser uma máquina que está gerando esse valor aí. Além disso, a receita de todo o trabalho contratado realizado por você em um ano civil não pode exceder $5.000, o equivalente em outras moedas. O limite independente da Community Edition ser ou não usada para todos os projetos. Se você é um funcionário de uma empresa com mais de $5.000 em receita anual, você pode fazer o download de Community Edition para seu uso pessoal, desde que você não instale Community Edition no dispositivo provido pelo empregador e o uso Community Edition não beneficia a empresa, certo? Então aqui é algo individual, certo? Então é para você que é estudante e você que está trabalhando, mesmo que você já trabalhe com tecnologia, mas para você que não está gerando receitas nesse computador, nessa versão que você instalou, que ultrapasse $5.000, certo? Muito bem. Então, para isso aqui, nós vamos preencher aqui, certo? Vamos preencher aqui, importante você ler, tá? Eu li ali os termos, vou colocar meu nome, Márcio, certo? Devitt, o e-mail, senha, aqui eu vou criar uma senha. Aqui na empresa, caso você não é uma empresa, então você coloca o seu nome. Aqui você marca que não é um robô e clique em baixar. Agora, baixe agora. Muito bem, a gente cai nessa página aqui e o download já começou, certo? E aqui aparece, obrigado por baixar seu Delphi Community Edition. Baixe o instalador, seu download deve começar imediatamente, caso contrário, clique aqui e verifique o e-mail. Foi enviado um e-mail importante com a chave de licença para você. Então nós vamos abrir o e-mail
que em pouco tempo aqui já vamos estar recebendo a nossa chave de acesso para usar ele gratuitamente. O download completou aqui. Muito bem, o e-mail chegou, então nós abrimos o e-mail e aqui a gente pode permitir se tem algum conteúdo bloqueado. É muito importante, o que a gente faz agora? Salvar a nossa chave. Perceba que nós recebemos um serial, olha o número de serial, o nosso login aqui, o nosso e-mail, o nome, sobrenome. Isso aqui são dados importantíssimos, então não esqueça a sua senha. Então nós vamos fazer o que? Nós vamos pegar o download e salvar isso tudo junto dentro de uma pasta. Isso é muito importante para nós. Vamos abrir aqui, mostrar na pasta. Nós estamos aqui pegando o executável do nosso projeto. Vamos colocar ele dentro de uma pasta. Criamos uma nova pasta. Vem aqui com o botão direito do mouse. Novo, pasta. E aqui eu vou colocar Delphi 10.4.2, certo? Muito bem. Então, tá aqui a pasta criada. Vou arrastar ele aqui para dentro. Tá aqui a minha pastinha. E aqui eu vou colocar, criar aqui um novo documento de texto, dados. Porque aqui nós vamos salvar todos os dados referente ao nosso instalador. Chave de acesso. Vamos ver aqui, ó. Então a gente vai copiar e colar do e-mail, certo? Porque depois a gente vai precisar, caso a gente precise fazer uma reinstalação. Copiei, colei. Então o que eu fiz aqui, ó? Selecionei tudo. Você pode vir com o botão direito do mouse, copiar e venho aqui, dou um Ctrl V, o botão direito do mouse, colar. E aqui a gente tem tudo certinho. Muito importante, a gente vem aqui, arquivo, salvar. Muito bem. Então a gente já vai deixar selecionado aqui e vamos clicar com o botão direito do mouse, copiar, que a gente vai colar ele na instalação. Para a gente fazer a instalação, então a gente vai começar aqui, ó, 2 cliques em cima dele. Ele pede permissão, clico em sim. Aqui ele me pede para aceitar aqui as licenças lá que a gente já leu. Marco aqui, clico em next. Ó, ele me pergunta aqui, ó, se eu tenho um serial number. O que é o serial number? Esse aqui, ó. Então eu tenho. Então deixa marcado ali e clica em install. Muito bem, agora como eu copiei lá já, clico no botão direito do mouse, colar, tem que ser exatamente o serial number. E eu clico aqui, ó, register. A gente vai registrar o nosso software que a gente baixou. E agora ele vai prosseguir a instalação. Quando a gente chega aqui nessa tela, presta bem atenção, que não pode deixar de estar marcada. A gente vai ter que marcar o quê? A maçãzinha aqui que é da Apple e também aqui o Delphi Android. Por que isso aqui? Porque nós vamos desenvolver para Windows, a gente vai desenvolver aqui para macOS, que são os MacBooks, os iMacs, computadores do Mac. A gente vai usar aqui para o iOS, ou seja, para os iPhones, e também aqui para os smartphones que são Android. Com isso aqui a gente consegue atingir aí praticamente 100% dos sistemas operacionais. Marcou tudo aqui? Maravilha. Clica aqui em continue. Agora, outra parte muito importante, ele dá aqui as opções de linguagens adicionais. Cuidado nisso aqui, tem que estar exatamente marcado certinho para você não ter problema no seu desenvolvimento, tá? Então presta bem atenção. Você não vai marcar aqui, ó, essas linguagens adicionais que tem aqui francês, alemão, japonês. Então aqui a gente não precisa, tá? Nenhuma delas nos agrada. Nós vamos fazer a parte de desenvolvimento em inglês mesmo, tá? Porque aí já tem os comandos prontos, tá tudo certinho. A gente vai marcar o que? Samples, ou seja, a nossa pastinha vai ser criada uma pasta de exemplos. Isso aí nos ajuda bastante a estudar, a conhecer o software, a conhecer como fazer
software, então é a pasta de exemplos. É muito importante que você tenha ela. Vai demorar um pouquinho mais para baixar, para instalar, mas vale muito a pena. Você pode marcar aqui o help, tá? Que é o F1, que você vai ter todos os comandos ali para você colocar. Ela é muito importante, mas nós não vamos instalar. Por quê? Porque eu sugiro que você use o help na web, na internet. Por quê? Porque lá já tem, aí eu vou mostrar para você, você usa lá o help, você vai usar também os fóruns, então nós vamos fazer isso aí via internet, não vai precisar ficar local. Depois nós temos aqui, ó, outros componentes de instalação aqui que nós não vamos usar. Esse aqui também de teste não vamos usar. Esse aqui é interessante você marcar, pode marcar ele, tá? Porque ele é de conexões com banco de dados e não tem problema nenhum, tá? Isso aqui, talvez eu mostre as conexões de base de dados com esse aqui, ou talvez não, dependendo das aulas, tá? Geralmente eu não uso ele para essas aulas aqui que eu mostro. Mas pode deixar marcado, tá? Que quando eu mostrar, talvez eu mostre uma aula, você já vai ter ele instalado. É muito importante você ter aqui, ó, o Adopt OpenJDK, que é para a gente fazer a parte de desenvolvimento junto com Java para aplicações Android. Essa parte aqui do Interbase 2020 Desenvolvimento Edition, você pode marcar. E aqui Android SDK 2.5.2.5, pode deixar marcado. Então, olha só, dá um pause e começa a instalação aí e veja o que está marcado. Samples, o Interbase Adopt, o Interbase 2020 e o Android SDK. E aí a gente clica aqui no Install. Nessa opção aqui, você vai clicar aqui em Agree All. A gente vai aceitar tudo. E a instalação vai começar agora. Nessa tela aqui vai ser pedido para você, assim que estiver sendo instalado, a opção do Windows Software Development Kit. Então aqui você deixa a primeira opção selecionada, Install the Windows Software Development Kit, que ele vai fazer a instalação. A gente clica aqui em Next. Aqui ele vai perguntar aqui, ó, Windows Kit privacidade, send por anônimo. Você pode deixar essa primeira opção aqui, selecionada, Next. Aqui você vai aceitar os termos. E aqui é o pacote aqui do SDK do Windows que nós vamos instalar. E clica em Install. Está seguindo a instalação. Se no seu caso estiver usando outra versão do Windows e ele não pedir o pacote de desenvolvimento de instalação, esse kit para ser instalado, tudo bem. Aí você pode prosseguir igual nessa tela aqui de trás, que ele vai continuar a instalação até o final. Nessa tela aqui vai aparecer a confirmação, a gente clica aqui que ele foi bem-vindo, foi instalado aqui com sucesso, a gente clica em Close e ele vai seguir a instalação. E agora a instalação foi concluída com sucesso, então a gente clica aqui em Start Working e o projeto vai começar a abrir. Muito bem, então a gente seleciona aqui o tema favorito nosso. Eu gosto de escolher esse aqui, um tema escuro. Clico aqui, clico em Next. Aqui essas opções aqui a gente pode deixar, não precisa selecionar nenhum. Aqui a gente só clica aqui, inicializar. E aí ele fica com o tema escuro. Então a gente já está com o projeto aqui, a parte de desenvolvimento do software, instalada com sucesso. Então a gente pode fechar aqui, que foi a primeira vez que abrimos. Quando a gente clicar aqui, esse é o ícone do software instalado. Então clicamos novamente nele aqui para ver se está abrindo todo ele certinho, tudo ok. Perceba que a gente tem 367 dias de avaliação ali, no qual a gente pode instalar ele novamente, desde que a gente continua seguindo ali os critérios de desenvolvimento da comunidade gratuita.
Muito bem, essa aqui é a nossa ferramenta de desenvolvimento, ela está instalada corretamente. Então, para a gente iniciar, é muito importante agora, você está entrando pela primeira vez, acessando, é com ela que nós vamos fazer os softwares que atende a 90% das empresas, que você vai conseguir trabalhar muito bem com ele. Então, para a gente iniciar, a gente vem aqui ó, em File, New, e aqui a gente tem as opções de desenvolvimento, do que a gente quer da ferramenta, tá? Então aqui, essa aqui é própria para Windows, e essa aqui é a parte de desenvolvimento que você vai conseguir fazer para Windows, macOS, iOS e Android. Por que a gente tem o Windows separado aqui se aqui também tem? Essa segunda opção aqui, ela atende a multidispositivos e aqui unicamente para Windows. Nós usamos bastante essa parte aqui quando a gente tem uma aplicação de desenvolvimento que vai ser usado somente para Windows. Essa aqui você vai conseguir a mesma aplicação que você fazer para Windows, vai rodar no Android, no iOS, macOS tranquilamente, com o mesmo código. Essa aqui não, somente para o Windows. E por que ela é separada? Porque aqui nós temos comandos e componentes mais avançados para o Windows. Então aqui a gente consegue atender bem o desenvolvimento para o Windows e você vai conseguir trabalhar tranquilamente. É muito difícil você não conseguir atender uma necessidade usando essa parte aqui do Windows, certo? Ela é própria para isso, com recursos avançados para o ambiente sistema operacional Windows. Nós vamos testar aqui essa parte que nós vamos rodar no Windows e também vamos rodar no Android. Então nós vamos usar no multidispositivo. Se fosse somente para Windows, poderíamos usar aqui. Tá? Alguns comandos mudam daqui para cá, mas aqui para todos vai ser basicamente os mesmos comandos. Tá? Na maioria das vezes, eu vou dizer que 70, 80% vai ser o mesmo. Vou clicar aqui ó, em Multi-Device Application Delphi, clicamos aqui. A primeira opção que vem selecionada para nós é a opção em branco, uma aplicação em branco. Nós temos outras opções aqui que elas já vêm com alguns componentes já pré-estabelecidos. Mas nós vamos usar aqui nesse caso uma aplicação em branca para começar do zero. Então nós vamos clicar aqui, ela já está selecionada, eu clico aqui em OK. Nesse momento que abrir para mim aqui é uma tela em branco. O que é essa tela aqui? A tela é uma janela. Simplesmente uma janela, assim como as outras janelas de outros softwares que a gente abre. Vamos, por exemplo, aqui o Google Chrome. Abrir aqui a minha janela do Google Chrome, ele aparece aqui. Ó. O que tem de característica? Né? Temos aqui um campo para a gente digitar o endereço da internet, para a gente navegar, ou a pesquisa. E aqui a gente temos ó, a minimizar, maximizar e o fechar, na direita acima. Então, basicamente é isso, simplesmente isso. Então, o que é isso aqui? É uma janela, nós chamamos aqui de formulário, certo? Então, nós vamos clicar, nós queremos simplesmente abrir essa janela. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui nesse ícone de play, ou simplesmente na tecla F9, F de faca e 9. O que vai acontecer? Ele vai transcrever isso aqui para uma aplicação. Está aqui, ó. Assim como a gente viu a janela do Google Chrome, a gente está vendo aqui, ó, Form 1, formulário 1, ou seja, a nossa janela número 1, aqui com a opção de minimizar, quando eu minimizei ele veio para cá, maximizar, ele aumentou a tela, e veja aqui em cima o fechar, quando eu clico no X, ele fechou, certo? Muito bem, então aqui a gente está num ambiente de design. Nesse primeiro momento é muito importante você entender que a primeira vez que eu caí numa tela dessa aqui, para mim foi muito complicado, era muita coisa porque eu não sabia. Hoje é muito simples, eu já sei onde estão os menus, as ferramentas para procurar, mas você talvez entre aqui a primeira vez e vai achar um pouco difícil, mas fica tranquilo, confia em mim que é porque é um primeiro acesso, um segundo acesso, um terceiro acesso. Vai começar a ficar simples e prático para você
quanto mais familiaridade você tiver. E como que você tem familiaridade com essa ferramenta? Usando ela. É só na prática. Esse aqui é a grande dica, o grande segredo que eu tenho para te passar, que quanto mais você usar, mais você praticar, mais familiar vai sendo e vai se tornando muito mais simples. Nesse momento é importante que você se sinta à vontade usando aqui. Não é o que você vai mexer aqui que vai estragar, tá? Que vai dar problema. Qualquer problema que tiver, você pode usar bastante. O único problema que der que mudar alguma configuração, alguma janela de local, vai acontecer que você vai ter que reinstalar ele novamente. Mas não tem problema nenhum quanto a isso. O mais importante é você, quanto mais mexer, mais usar, melhor você vai ficar. Então aqui a gente está com a nossa janela. E o que a gente vai colocar nessa janela? Tem algumas coisas muito importantes aí que a gente vai colocar nessas janelas, que são o quê? Principalmente botões. O que a gente vai mais ver nas aplicações e aplicativos são o quê? Botões e campos de entradas de textos para ser digitado. E nesse momento aqui, é importante nós conhecermos primeiro aqui a nossa ferramenta, tá? Mas para isso aqui, eu quero mostrar, antes de mais nada, essa parte aqui. Nós estamos num ambiente aqui de design. Tudo que a gente está visualizando aqui, que é, entre aspas, material aqui que a gente está visualizando, que não é texto, é design. Tá? Nós estamos num ambiente de design. Então aqui você pode aumentar, diminuir a sua tela, a sua janela que você quer deixar um padrão de smartphone. Fica tranquilo com esse tamanho aqui que ele vai se adaptar no smartphone com o tamanho da tela do seu equipamento. Isso é muito bom. E nesse ambiente aqui de design é onde a gente vai colocando os componentes dentro e em cima dele, tá? Nós vamos montando a estrutura. Pensa que isso aqui é uma classe, tá? É uma mesa de trabalho, a mesa do seu escritório. E aqui é a sua janela, a sua mesa de escritório, e nós vamos colocar os componentes em cima. Então é o design, aquilo que a gente está visualizando. Quando a gente clica aqui em Code, olha só onde é que está o meu mouse, clico em Code, a gente foi para o código do nosso desenvolvimento. Ou seja, a gente não digitou nenhum código, nenhum comando, mas ele já vai colocando para nós automaticamente. Esse é um dos grandes benefícios, é o que faz essa ferramenta ser 5 vezes, 10 vezes mais rápida do que muitas outras ferramentas. Por quê? Porque ele trabalha com um bom código que ele vai colocando para nós de preenchimento, na maioria das vezes, automaticamente. Tá? Ele é de pouco código, ou seja, ele é de low code, de baixo código, pouco código, certo? Temos ferramentas também que a gente desenvolve em no code, que é sem código nenhum, mas nesses anos de trabalho eu percebi que tem que ter comandos, tem que ter ferramentas que possibilitem você de colocar comandos, porque muitas vezes você quer fazer desenvolvimentos diferentes, algo próprio a você, ou uma necessidade de um cliente que aparece para você, você vai precisar colocar um comando a mais aqui e muitas vezes não tem aonde, e nessa ferramenta nós temos. Então ela é low code, de baixo código, porque muita coisa ele vai preenchendo para você automaticamente com componentes prontos, certo? Então aqui vai uma dúvida aí da galera: Márcio, onde é que estão esses comandos, onde é que estão, o que eu faço, como é que eu procuro, como é que eu leio esse manual? Não precisa fazer nada disso agora. O pessoal perde muito tempo, até muitos alunos meus perdem muito tempo nessa parte de desenvolvimento, perdem tempo fazendo coisas que não vão agregar muito nesse primeiro momento e perdem tempo lendo o manual, muitas coisas que não vai ser usado. Eu posso dizer tranquilamente de muitas coisas que eu aprendi, eu utilizei aí 10, 20%, tá? E você só vai usar quando tem que usar e somente vai usar quando alguém pagar você para fazer. Certo? Então não é o momento de você perder tempo com aquilo que não vai te pagar, que não vai agregar nada agora nesse momento. Então você só vai aprender o básico, esse básico já vai gerar dinheiro para você, certo? Muito bem. Então, como é que a gente entra aqui? Ó? A gente também tem uma tecla de atalho que é o F12. F12. Clico no F12, ele vai para o código, F12 de novo, ele vai para minha tela de design. Simples assim, F12 vai para o código, F12 vai para minha tela de design. Muito bem, então o que a gente tem aqui? Uma mesa de trabalho ou uma janela. O que eu quero colocar nessa janela? Em primeiro momento, quero colocar o quê? Um botão, o famoso botão. Aqui, perceba que aqui abaixo tem palette. Aqui é onde é que estão os meus componentes prontos. Esses componentes, eles já estão
pré-estabelecidos, prontos, já configurados para você já sair usando eles. Então você não precisa digitar um enorme código, um código enorme com uma página grande para fazer um botão. Não, é só clicar e colocar ele aqui. Então aqui você vai abrindo, vai mexendo, eles estão separados por grupos, esses componentes, certo? E olha só que legal, o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aqui na nossa aba Standard e ela tem o que? Olha só, é um grupo que tem os componentes básicos para a gente usar. Nós vamos selecionar aqui o que? O nosso botão. Olha só, clico aqui no botão e clico onde eu quero colocar o meu botão. Cliquei lá nele e vou clicar ele aqui na tela e vou colocar ele aqui. E cliquei. Perfeito, entrou o meu botão. Meu botão está na tela. Vou clicar lá no F9 ou aqui nesse play, ó. Cliquei aqui, o que ele vai aparecer para mim? Ele vai compilar, ele vai transcrever esse meu ambiente de design, o código, para um software, um aplicativo, um executável. Eu clico no meu botão, ó, e nada acontece, porque não colocamos nada no nosso botão. Vamos fechar ele aqui. Vamos aumentar um pouco aqui, eu clico, seguro e arrasto para cá e está aqui, tá? Então, o que eu quero fazer? Aqui fica o que? A minha aba aqui, o meu grupo de componentes, que eu clico nele e coloco aqui. O que eu vou fazer agora? Certo? Eu quero trocar, onde é que está escrito aqui, ó, vou dar um F12, que eu dei 2 cliques nele, eu vou clicar nele, tá? Ele está selecionado, perceba que aqui, a gente está aqui com o nome da nossa janela, onde é que aparece lá Form 1, tá? E em cima dela, veja que a estrutura está montando. Eu coloquei um botão que está dentro desse meu form, dessa minha janela. Então o botão está em cima. Então você imagina como uma mesa de trabalho do escritório. Você está colocando os componentes em cima dessa janela. E está aqui o botão. Então a gente vem aqui, ó, percebo que eu estou aqui em Object Inspector. Com esse meu botão selecionado, eu clico em propriedades. Ó, perceba que está em propriedades com ele selecionado. Se eu clicar aqui na minha janela e clico aqui, está o que? As propriedades da minha janela. Clico aqui no botão, agora aparecem as propriedades do meu botão. Veja que aqui aparece botão 1, ou seja, as propriedades do meu botão 1. Clico aqui na minha janela, Form 1, as propriedades do meu Form 1. Clico no meu botão, as propriedades do meu botão 1. O que são as propriedades? Nas propriedades é onde que nós podemos trocar a cor, nós podemos trocar a descrição, o texto, a fonte, tudo isso mais. Podemos deixar alinhado onde queremos. Então nós podemos aqui descer um pouquinho. E aqui onde é que está escrito text, olha só, tá vendo aqui text? Aqui eu posso trocar o nome, a escrita, a descrição do meu botão. Esse aqui não é o nome dele, é o texto que vai aparecer no botão, certo? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar ou posso colocar aqui, ó, simplesmente botão 1, certo? Botão 1. Ou botão teste 1, né? Vamos colocar teste 1, certo? Muito bem, botão teste 1. O que tem aqui? Quero aumentar a fonte dele. Aí eu venho aqui, ó, na descrição, aqui na fonte dele mesmo, aqui ó, em text, aqui embaixo de text settings, venho aqui e venho nos 3 pontinhos e vou dizer que eu quero o quê? Eu quero uma fonte aqui, size, eu posso colocar uma fonte 20, coloco aqui bold, que é o negrito, posso trocar aqui, ó, ele tá posso trocar aqui, ó, para tá Roma, aqui o tipo de fonte, deixa aqui negrito e vou dar um OK. E aqui mudou a minha fonte, posso aumentar um pouquinho o meu botão. Tá perfeito, certo? Agora a gente está trocando aí, fazendo as modificações que precisa. Então é muito importante você entender que você está entrando agora, está começando agora e dificilmente vai saber tudo, não tem como saber, porque é algo novo para você, mas eu quero que você fique bem tranquilo que eu também tive meus primeiros passos para poder aprender a fazer isso aqui. E depois você vai ver que você vai crescendo, vai ficando muito mais avançado. Esse meu botão aqui, ele tem uma propriedade de name, nós não vamos usar ela agora,
mas é bom que você já saiba o que é. Que todo componente, olha só, tem um nome. Button 1. E esse nome aqui é quando a gente faz referências para trabalhar com ele, tá? Isso é só para você saber nesse primeiro momento. Agora eu quero que esse meu botão tenha uma ação. E toda ação acontece aqui nos eventos. Com ele selecionado, eu clico aqui em eventos. Então, perceba que aqui, ó, ele já está selecionado porque antes eu tinha clicado nele. Eu dou 2 cliques aqui, ó, no on click. Ou seja, ao clicar nesse botão vai acontecer o que estiver aqui dentro. Se eu quero dar 2 cliques para que algo aconteça nesse botão, eu clico aqui, on db click, ou seja, ou double, 2 cliques, ou 2 cliques. No 2 cliques eu quero que execute o que eu colocar aqui dentro, certo? Então o que eu vou fazer? Eu posso simplesmente dar 2 cliques aqui nele, que ele vai entender que é um on click, certo? Ou simplesmente entrar aqui, ó, no on click. Então eu posso dar aqui, ó, 2 cliques que ele vai entrar no on click dele. Olha só. E aqui entre begin e end, ele cria uma procedure. Perceba que está escrito procedure tform 1, ou seja, a minha janela, e o botão 1, ó, button 1, nome do meu componente click. Ou seja, ao clicar nesse meu botão, ele vai executar o que estiver entre begin e end desse procedimento aqui, certo? Parece confuso, mas depois você vai entendendo melhor. Então, agora, nesse momento, o que nós vamos fazer? Vamos voltar, vou clicar no F12 e aqui vou dar 2 cliques nele. Quando eu dou 2 cliques, significa on click, ou seja, ao clicar nesse botão vai executar o que estiver entre begin e end. O que eu quero que ele execute? Eu quero que ele apresente para mim uma mensagem na tela ao clicar nele. E para mim fazer isso aí, o que eu faço? Escrevo aqui, ó, show message. E olha que legal. Eu escrevi show, tá? Se eu segurar Ctrl espaço, ele aparece para mim sugestões de comandos. Mas como é que você aprendeu esse comando? Eu fui aprendendo pesquisando, estudando, então eu não sabia desses comandos. Então eu fui aprendendo aos pouquinhos. Então perceba que eu coloco aqui, ó, show, escrevo message. Ó, ele já, quando eu coloquei ali só aquilo ali, depois que eu cliquei o Ctrl espaço, ele já está me sugerindo esse comando aqui. Então eu dou um Enter nele e aí ele completa para mim esse comando. O que ele fez aqui? Ó? Trouxe show message, o comando, entre parênteses. Entre parênteses eu coloco o quê? Aspas simples, aspas simples. Que isso aqui significa um texto. Que ele vai apresentar um texto para mim. Uma mensagem que vai apresentar o texto. Que tipo de texto? Vou escrever aqui o texto. Ó. Meu primeiro software. Tá? Que o pessoal usa muito, olá mundo. É nessa parte aqui, tá? Então, eu vou colocar um ponto de exclamação. Meu primeiro software. Então, nós demos um comando, abrimos parênteses, entre esses parênteses colocamos aspas simples, fechamos aspas simples aqui, ó, começa aspas simples, fechou aspas simples e um texto no meio. Ou seja, ao clicar nesse botão, esse comando show message vai apresentar a mensagem meu primeiro software. No final de cada linha, para a gente encerrar esse comando, nós colocamos ponto e vírgula. O ponto e vírgula significa que encerramos o nosso comando. Vou dar um F12, aqui não mudou nada, está o nosso botão. Clico no F9 e ao clicar nesse botão, o que vai acontecer? Vai aparecer essa mensagem do show message. Vou clicar nele, cliquei nele e apresentou a mensagem aqui. Olha só que legal. Muito show, né? Meu primeiro software. Apareceu a mensagem. Clico aqui nele. Meu primeiro software. Clico aqui nele. Vou clicar aqui nele. Meu primeiro software. Olha só que show. Então, ele já está funcionando. Então, nós podemos fazer muitas outras coisas com ele. É importante você entender que essa estrutura aqui, que nós estamos fazendo, nós podemos rodar também em outros dispositivos. Então aqui, tá vendo aqui essa parte? Olha só, ele está aqui para Windows 32. Se eu quiser colocar ele para Windows 64, seleciono aqui. macOS
que é os MacBooks, o sistema operacional do Mac, computadores e notebooks do Mac, é esse aqui. Aqui para a gente fazer uma simulação no simulador do iPhone, do macOS. Aqui no dispositivo do iPhone, você pode colocar o seu iPhone conectado, ele vai colocar o software lá para dentro do seu iPhone, você vai poder testar. É para Android 64 e Android 32 bits. Esses Androids aqui é o que? É para a gente colocar o nosso smartphone que é Android e a gente já vai conseguir executar, ele vai rodar lá dentro do nosso smartphone. Olha só que legal. Então, apenas um código nós conseguimos rodar em todos esses sistemas operacionais aqui. Demais, né? Isso aqui dá uma economia muito grande no tempo de desenvolvimento nosso. Por quê? Você não vai precisar entrar no outro software e fazer para Mac, você não vai precisar entrar em outro software para desenvolver para Android, você não vai precisar entrar em outro software para desenvolver para iPhone. Então, com apenas um código, você consegue executar eles para todos os outros também. Tem alguns casos que nós precisamos fazer algumas modificações, mas é em poucas vezes, pouquíssimas vezes, certo? Muito bem. Então aqui é o estilo do meu sistema operacional. É assim que aparece no Windows. É assim que vai aparecer no macOS. Ó, mudou pouca coisa. E é assim que vai aparecer no iOS, ou seja, no iPhone. E no Android eu seleciono aqui. É assim que vai aparecer no Android, certo? Vou deixar no Windows. Muito bem. Aqui a gente tem a visualização. Eu não uso muito essa parte aqui, tá? Mas aqui é para você ver como que vai ser visualizado nos equipamentos também, tá? Ele vai criar ali uma partezinha, vamos selecionar aqui só para você ver, ó, no Android de 5 polegadas, no Android Phone de 5 polegadas, como é que ele vai se apresentar. Então ele vai mostrar assim, ó. Ele vai se mostrar assim. Então simplesmente ele vai mostrar aqui essa parte com essa parte retângulo do nosso smartphone, tá? Mas isso é desnecessário. Eu vou colocar remover a visualização, vou clicar em sim, vou deixar simplesmente assim para a gente poder ter uma visão melhor de trabalho. Muito bem, algo importantíssimo que nós precisamos fazer em todo o projeto, salvar, tá? E o pessoal erra bastante como salvar o projeto e como abrir o projeto. Então, eu vou guardar essa parte aqui, vou deixar gravado, exatamente para que isso seja um manual para você aprender. Aconteceu qualquer tipo de erro, siga esse manual aqui, como é que a gente salva, como é que abre, que você vai entender sempre bem e não vai acontecer erros com você. Porque geralmente o pessoal abre somente a janela, não abre o projeto. Então eu venho aqui e vou clicar em File. E venho aqui, ó, Save All. Então eu vou salvar o quê? Salvar todo o meu projeto. Assim que a gente vai fazer. Save All. Então vamos de novo aqui, ó. File, Save All. Então eu vou selecionar minha pasta. Eu vou entrar nos meus documentos. E é muito importante você criar. Nós vamos criar aqui com o botão direito do mouse, novo. Vou escrever uma pasta aqui, ó. Projetos. Tá? Projetos. E aqui dentro do projeto, vou colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Teste Márcio 01, tá? Só um teste. E vou entrar dentro dessa minha pasta. Esse Unity aqui é toda essa nossa janela com os componentes, essa nossa classe toda aqui que nós estamos salvando aqui. Essa nossa primeira janela, eu costumo sempre chamar ela de main, tá? Ou seja, main é principal. E aí depois as outras, por exemplo, quando tem uma tela de login, escrevo o login. Outras também, o clientes, que é a minha janela de clientes, certo? Essa aqui eu vou deixar, sempre deixo o que aí isso aqui depois eu consigo identificar que é uma Unity, ou seja, é uma classe onde é que estão toda a minha janela que tem todos os meus componentes. Então aqui eu vou colocar main, o main, vou salvar de principal. Aqui onde é que está Project 1 é o nome do meu projeto. Então eu vou colocar o que? Vou colocar um nome, ó, vou tirar o Project 1 e vou colocar aqui. Teste Márcio 01, certo? Não precisa ser o mesmo nome, mas como a gente criou uma pasta de um projeto,
Então é bom que seja até mas não precisa ser, tá? Eu posso colocar apenas teste Márcio. Mas como eu estou colocando, eu criei a pasta aqui teste Márcio 01, eu vou deixar aqui como o nome do projeto mesmo esse aqui, porque eu criei a pasta com o nome teste Márcio 01, mas não precisa ser assim. Eu vou clicar em salvar, coloquei aí, está pronto. Vou clicar aqui no F9 e perceba que nada muda, tudo continua a mesma coisa como a gente iniciou, certo? Vou clicar aqui no meu botão, ó, meu primeiro software, ok. O interessante é que agora eu vou abrir a minha pasta lá, eu vou entrar aqui na minha pasta de documentos, projetos que a gente criou, e aqui ó, teste Márcio 01, perceba que ele criou uma pasta e vários arquivos, ó, o main, que foi aquela lá da nossa primeira janela, que tem, e essa aqui toda é do nosso projeto, ó, teste Márcio 01. Ele criou uma pasta para mim, o Intri-T2, eu clico nela, vou em debug aqui que ele criou, perceba que ele criou, olha só, teste Márcio 01, olha só que legal, eu dou 2 cliques nele, e está aqui o meu projeto, clico nele, meu primeiro software, ok. Se eu pegar isso aqui, copiar e passar para pendrive, qualquer lugar que eu colocar, está aqui o meu projeto. Vou copiar ele, olha só. Clique com o botão direito do mouse, copiar. Vou deixar ele na área de trabalho. Vou colar aqui. E olha só, ele veio para cá. Então, onde eu só preciso copiar e colar ele em qualquer computador que seja do Windows, porque eu fiz ele para Windows. Por que eu fiz ele para Windows? Porque ele está selecionado aqui, ó, Windows 32 bits. Então, eu dou 2 cliques nele aqui, clico aqui, meu primeiro software, e já abriu o meu projeto aqui. Então, o meu programa está executando, está pronto o meu software, eu posso enviar para quem eu quiser, usar em qualquer computador que ele já vai estar funcionando. Simples assim, certo? Muito bem, vou deletar aqui que não precisa. Então, ele está aqui. Então, isso é para você conhecer a arquitetura aqui do projeto, de como que funciona. Então, é importante que você pegue, vai montando o seu projeto, pode dar um pause aqui, voltar e ir testando no seu computador também, porque aí você vai ficar muito bom nisso, você já vai praticar e isso vai se tornar familiar, você vai ficar bom nisso que está fazendo, você já vai aprender muito melhor. Muito bem, então está aqui. Então, nós temos outros componentes aqui. Por exemplo, um componente que eu gosto muito. Vou escrever aqui, ó, escrever timer. Clico aqui nele e clico aqui nele. Então, esse aqui é um temporizador. Perceba que tem 1000 aqui. O que significa esse 1000? A cada intervalo de 1000, ou seja, milissegundos, a cada 1000 é 1 segundo. Ele vai executar alguma coisa. Certo? Então, por exemplo, eu quero que ele execute algo de 5 em 5 segundos. Então, eu vou colocar ele 5000. De 5 em 5 segundos ele vai executar alguma coisa. Vou dar 2 cliques nele. Ó, dou 2 cliques aqui nele. Ele abriu para mim para executar. O que eu quero que execute de 5 em 5 segundos? Eu escrevo o que está aqui entre begin e end. Então, o que eu quero que ele execute? Eu quero não clicar naquele botão para aparecer aquela mensagem. Eu quero que ele clique para mim. Então, eu quero que ele execute algo para mim. Eu quero que ele clique naquele botão para mim. Então, o que eu faço? Escrevo o meu nome do componente que eu quero que ele execute. Se lembra lá que eu mostrei o name lá? O button 1. Então, se eu não sei o nome do componente, eu posso dar um F12 aqui, ó. Clico aqui no componente e aparece aqui, ó, button 1, que ele é do tipo T-button, ou seja, um botão. Então, Márcio, como é que eu posso saber melhor? Como é que eu posso alterar ele? Venho aqui, escrevo name, que aí eu caio na propriedade de nome dele. Sempre olhe se está selecionado o componente. E aqui eu posso colocar, ó, botão. Aqui é muito importante não ter acento, nem ser cedilha, nem caractere especial. Botão 01, tá? Eu só vou fazer essa modificação aqui só para a gente ver como funciona. Botão 01. Então agora ele passa a ser chamado botão 01. Perceba que aqui não alterou. No texto dele não altera. O que altera é a propriedade de name, a propriedade de nome, onde que a gente consegue se referenciar ele. Então eu vou dar 2 cliques aqui novamente, tá? Ou também eu posso vir aqui, ó, dei um F12, venho em eventos e clico aqui, ó, on timer, dou 2 cliques aqui. É o mesmo processo, é o mesmo caminho.
E o que eu quero que eu faça? O que eu quero que aconteça? De 5 em 5 segundos eu quero que execute o que vai acontecer aqui com um componente. Então eu vou colocar o nome do meu componente. Eu quero que ele faça, olha só, vou escrever, ó, escrevi bot, tá, de botão, mas vou dar um contra espaço para ele procurar o nome do componente para mim. E esse aqui, ó, botão 01, dou um enter, ponto. O que eu quero que ele faça? Clique. Ó, ou um clique aparece aqui, tá? Então, dou um ponto e vírgula, certo? Então tá aqui. Ele tá me dando uma exclamação porque ele tá faltando ainda alguma coisa para preencher. E aqui a gente vai um comandinho, tá? Isso que você fica tranquilo que você vai aprendendo, self, para ele executar, certo? Então, o que acontece? De 5 em 5 segundos, eu quero que ele execute, ele clique no meu botão, lá que está o botão 01. Ou seja, eu coloco o nome do meu componente, ponto, o evento dele, a execução dele. Ou seja, eu vou dar um F12, clico aqui nele, venho eventos aqui, onClick. Ele vai executar o que estiver aqui dentro desse onClick, que no caso é a nossa mensagem. Então vamos ver se a gente entendeu. De 5 em 5 segundos, eu quero que ele execute o que estiver entre begin e end. O que está entre begin e end? O nome do meu componente, que é o botão 01 que a gente alterou, e execute o onClick lá que está, que a gente colocou lá, que é a mensagem. Então eu vou dar um F9 aqui e vamos ver se isso vai funcionar. Então de 5 em 5 segundos ele vai clicar no botão. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Contei um a mais, ó, meu primeiro software, dou um OK, de 5 em 5 segundos ele vai rodar, 1, 2, 3, 4, 5, vai aparecer a mensagem, ó, meu primeiro software. Então de 5 em 5 segundos ele está clicando na mensagem sem eu clicar, posso clicar aqui também, ele também dá, mas ao mesmo tempo ele está de 5 em 5 segundos clicando automaticamente, e aqui ele vai ficar clicando, ó, vai ficar funcionando, de 5 em 5 segundos. Então, perceba que de 5 em 5 segundos ele fica clicando nesse botão, mas eu posso tirar, ó, simplesmente eu posso pegar, selecionar essa parte aqui, dar um Ctrl X para tirar daqui, dar 2 cliques aqui e substituir, porque ao invés de dar o clique eu já quero que ele apresente a mensagem direto, e aqui eu posso deletar, vou deletar esse botão, que aí ele vai executar já direto a mensagem de 5 em 5 segundos. Então não vai mudar nada, eu só tirei o botão que diminuiu o código do nosso projeto. Ó, 5 em 5 segundos, não tem mais nada, ele vai executar o que estiver no on-timer dele, meu primeiro software. Olha só que legal, já está funcionando, meu primeiro software. E aqui ele fica rodando direto. Certo? Se eu quero que ele execute somente uma vez, eu posso pegar aqui, ó, abaixo, o nome do meu componente e desligar ele, que é o timer 1. Então eu pego, depois que ele executou a mensagem, eu posso escrever aqui, ó, timer1.enable, 2 pontos igual false. O que é 2 pontos igual? Ele, nessa propriedade enable, que é essa propriedade aqui, ó, vem na propriedade dele com ele selecionado, enable, tá true. Eu vou colocar falso, ou seja, 2 pontos igual, ele vai estar recebendo falso. Lá está true, mas agora ele vai receber falso. Então ele vai executando por linhas, ele vai executar essa linha, depois ele vai executar essa aqui. Depois que ele executou essa mensagem, ele vai receber falso, vai desligar o componente. Então, teoricamente, ele só vai executar essa mensagem uma vez e depois vai desligar. Vamos ver, ó, até 5, vai contar até 5 e vai executar a mensagem. Meu primeiro software, dei OK. A princípio ele não vai rodar mais a mensagem, ó, de 5 em 5 segundos, ó, ele desligou, não apresentou mais a mensagem, já passou quase 10 segundos, ó, e ele não apresentou mais a mensagem, porque foi desligado o nosso componente. Vou remover ele daqui, tá? A gente também pode trabalhar com movimentos dos nossos componentes. Tem um componente aqui, ó, vou escrever aqui embaixo em palette, rectangle. Ó, rectangle, ou retângulo, né? Clico aqui e ele está aqui. O que eu quero fazer com esse retângulo? Eu quero movimentar ele, tá? Existem várias maneiras de fazer isso aqui, mas eu vou mostrar para você de como fazer isso aqui com o timer. Como é que a gente vai fazer? Perceba que ele está aqui nessa posição,
nós podemos aqui, ó, escrevemos aqui com ele selecionado, sempre cuide se o componente está selecionado, escrevemos position. Clico aqui nele, perceba que está aqui, ó, position. Veja que está 160 no Y e no X 40. Como é que eu sei o que é X e Y? Tá? Você não precisa saber, você só precisa fazer as mudanças, as alterações para ver onde é que vai mudar. Vou colocar 80. Onde é que modificou? Ó, ele andou para a direita. Ou seja, o X é o nosso horizonte e o Y é o nosso vertical. Vou colocar 200 no Y. Ó, foi para baixo porque trabalhou no vertical. Então, o que eu quero fazer? Vou colocar aqui no 0 a nossa posição do X. E o que eu quero fazer? Que ele ande na direita. Nós vamos trabalhar com o movimento dele agora. Então, o que eu quero fazer? De 5 em 5 segundos, eu quero que esse meu componente ele ande para a direita, ele ande no X. Então, ele vai andar, por exemplo, de 10 em 10. Aqui está 0, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. Ó, estou colocando tudo na mão. Mas como é que eu quero fazer isso aqui via comandos? Como é que eu vou fazer isso aqui? Esse movimento aqui. Vou colocar no 0. Então eu quero que ele faça esse movimento. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar a propriedade name dele. Ó, vou copiar aqui, Ctrl C, para ele saber quem ele deve movimentar. Então dou 2 cliques aqui no timer. Aqui no Begin End eu dou um Ctrl V, que é o nome do meu componente, ponto position, que é a propriedade lá que a gente foi, ponto X. Se lembra lá que é ponto X? É muito interessante essa parte aqui. O que? Olha só, essa parte aqui. Vou clicar aqui em Position de novo, tá? Ó, perceba que aqui a gente tem uma flechinha. Eu clico, ele entra no submenu. Aqui é o menu dele, Posição, Position. Mas ele tem um submenu X. E é um X que a gente vai trabalhar. Então, o primeiro que vem depois do nome do componente é esse aqui. Por segundo, esse aqui. Se tivesse mais um, era ponto mais um. Ou seja, o nome do meu componente. Aí aqui eu tenho a propriedade dele. E aqui o submenu. Certo? Então, o que eu quero colocar? 2 pontos igual. O que eu quero fazer? A propriedade aqui, o componente retângulo, na propriedade posição, vai receber no X um valor. Eu posso colocar 100. E o que vai acontecer? Vou dar um F9. De 5 em 5 segundos, que a gente não alterou lá, ele vai ir para o 100. Quando passar 5 segundos, ele vai para o 100. Ó, vamos esperar 5 segundos. Ó, movimentou sozinho. O que vai acontecer? Quando ele andar mais 5 segundos, ele vai receber 100. Então vai ficar sempre no 100, não vai mudar mais. Então o que a gente precisa fazer? A gente vai copiar essa propriedade aqui dele. Vai colar aqui mais 10. Ou seja, vamos agora aqui. Aqui agora entra a lógica. Então a gente está aqui na nossa propriedade X, tá? do nosso position. E nós vamos receber o quê? O que nós vamos receber nessa propriedade? O valor que já está lá. Qual é que é o valor que a gente colocou? 0 mais 10. Quando ele andar mais 5 segundos, ele vai cair para cá de novo. E aí, ele tem o valor de 10. Então, aqui a propriedade X vai receber o quê? O valor de 10, que é o último valor que entrou para ele, mais 10. Então, ele vai valer quanto? 20. Depois que passar 5 segundos, ele vai entrar aqui de novo. Quando ele entrar aqui de novo, o que vai acontecer? Essa posição X vai receber o valor que está lá, que vale 20, mais 10. E ele vai valer quanto? Esse valor aqui de X vai ser 30. Então, de 5 em 5 segundos, ele vai recebendo sempre mais 10. Vai criando um acumulador aqui nele e vai fazer com que ele fique se movimentando 10 pontos a mais. Então, mas eu quero quero trocar isso aqui. Em vez de ser 5 em 5 segundos, vou colocar em 1000, que é de 1 em 1 segundo. Certo? Então, de 1 em 1 segundo ele vai andar 10. Vou salvar aqui e vou clicar no meu F9 para compilar. Vai transcrever isso aqui tudo em um sistema, em um software. Então, de 1 em 1 segundo, olha só o que está acontecendo de 1 em 1 segundo. Consegue perceber? Ele está se movimentando. Então, a gente criou o quê? Um efeito animado com ele. E tem outras maneiras de fazer? Tem outras maneiras de fazer que eu vou ensinar isso depois em outras aulas, tá? Então, é só para você ver como que funciona esse componente timer, como que a gente pode usar, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai colocar num nosso... Vou fechar aqui, vou deletar tudo aqui, tá? Vou salvar.
Vou abrir, vou colocar, selecionar o meu botão de novo, clico aqui no meu botão, clico aqui nele, aqui no nosso projeto, aumento ele aqui, e o que vai acontecer? Agora eu vou escrever aqui text, tá? E vou trocar, botão teste, tá? Aqui pode ir acento, não tem problema, tá? No nome dele que não precisa. Vou clicar aqui, ó, na fonte, venho aqui nos 3 pontinhos, e só vou colocar aqui uma fonte aqui maior, em 20 e negrito. Vou dar um OK. Perfeito. Botão teste. Vou salvar. E aqui eu vou colocar 2 cliques nele. Escrevo aqui, ó, show message. Ou seja, quero que apresente a mensagem software do Márcio. Software do Márcio, certo? Vou salvar, clico aqui para salvar, clico no F9 e vamos ver se isso vai estar funcionando. Então vamos testar para ver se está funcionando aqui a nossa aplicação. Clicamos aqui no botão software do Márcio. OK, está funcionando bem. Agora, o que é o próximo passo? Nós vamos testar isso lá no Android. Tá? Para a gente testar no Android, quero mostrar aqui para você o que a gente pode fazer melhor. Certo? Nós queremos abrir esse aqui lá no nosso smartphone. Então, para isso, a primeira coisa que nós precisamos fazer é conectar um smartphone por cabo USB. Então, eu tenho um Samsung aqui para a gente testar, um A30, certo? E a gente conecta ele via USB. Então, como é que a gente vai fazer? Eu já estava com ele conectado, mas eu vou conectar ele de novo para a gente fazer o passo a passo, processo padrão. Eu quero mostrar para você um programinha legal, quero mostrar para você já testar isso aí. Você pode testar ele em emuladores, mas eu não recomendo muito por causa das atualizações que tem. Eu já prefiro que você teste diretamente no teu smartphone, que fica um desenvolvimento mais profissional. E fica muito mais rápido também para você ver, identificar problemas, corrigir, atualizar, fica muito mais rápido para você fazer isso aí. E tem um funcionamento muito mais rápido que emuladores. Então o que a gente vai fazer? Primeiro passo, eu quero que você pesquise esse programinha aqui, ó. SCRCPY. O que é isso aqui? É o Screen Copy. Vou clicar aqui, ó. Eu vou deixar o link aí na descrição para você baixar ele também. Você clica nele. O que é esse programa? Tá? É um programa de espelhamento do seu smartphone na tela aí do computador. Tá? Eu vou precisar mostrar isso aqui para vocês porque é bom para a gente testar o software, para a gente ficar muito mais prático para trabalhar, e eu gosto dele muito porque ele é muito rápido, ele é bom da gente trabalhar. Então como é que funciona? Olha como ele é simples, tá? A gente rola aqui para baixo e vem aqui nessa opção. Se você tem um Windows, né, que nem aqui a gente está testando, está usando um sistema operacional Windows, o que a gente vai fazer? A gente clica aqui, Windows, Download. Então vai começar a fazer o download dessa pastinha. Então eu venho aqui, assim que completar o download dele, eu simplesmente vamos aguardar, né? Primeiro nós temos que aguardar. Ele completou aqui, clico aqui na flechinha, mostrar numa pasta. Vou com o botão direito do mouse, abro aqui 7-zip, por exemplo, ou se você tem um WinRAR, extrair para a pasta que a gente quer. Então a gente vai extrair aqui para uma pasta, abre a pasta e aqui tem esses arquivos para a gente abrir, tá? Então o que a gente vai abrir e usar? Simplesmente, primeiro passo de todos, tá? Primeiro passo de todos é você conectar via USB o teu smartphone. Você conectou o smartphone via USB, possivelmente, se é a primeira vez que você vai fazer isso aí, ó, perceba que ele abriu aqui, ó, Galaxy A30, tá? Ele abriu ele aqui. Eu vou desbloquear a tela dele para ele aparecer para mim aqui, aqui, ó, onde é que a gente consegue transferir os arquivos. Esse é o primeiro passo que tem que estar funcionando no seu computador. Você tem que pelo menos estar visualizando aqui as suas fotos, aqui, ó, DSIM, na parte câmera, você já tem que estar visualizando isso.
Ou seja, isso significa que o Windows reconheceu o teu smartphone, reconheceu o teu equipamento e consegue abrir ele. Esse é o primeiro passo. Se você não conseguiu, o que você vai fazer? Você precisa entrar lá na empresa do software, que no caso aqui do teu smartphone, que por exemplo aqui é um Samsung, ó, na marca e modelo do teu smartphone. Então eu vou colocar aqui Samsung A30 USB. Tá? Isso aqui porque no Windows 10, o Windows 8 ele vai reconhecer tranquilo, na maioria das vezes vai reconhecer. Agora, caso não reconheça, você precisa baixar o driver e instalar o driver. Se você não sabe fazer isso, fica tranquilo, peça para um amigo que sabe, alguém que já usa computador, mexe com computador, ele vai te ajudar. Caso você queira fazer, você pode entrar na própria empresa do smartphone e colocar aqui, ó, driver. Tá? Então o que eu escrevi? A marca do meu smartphone, o modelo que é A30, marca Samsung, modelo A30, USB driver. E aqui ele diz, ó, já tem aqui para o Windows 7 32 bits, mas se reconheceu, você já conseguiu abrir a pasta, você não vai precisar, acredito que você não vai precisar. Ó, coloquei aqui, dei um Enter, Samsung Galaxy A30 USB Drivers, download. Então aqui já dentro da própria empresa fabricante, eu já consegui o driver aqui, ó. Então eu rolo um pouquinho mais para baixo e ele me diz aqui algumas especificações para me baixar. Ó. Para transferência de fotos, vídeos, PC, ó, você vai colocar ali. Deixa eu ver aqui, ó, e download. Aí eu clico aqui em download e aí ele vai começar a fazer o download. Eu vou fazer a extração dele e vou fazer a instalação do meu driver USB, certo? Então, como o meu já reconheceu aqui, não vai precisar, certo? Então, aqui, ó, aqui ele pede aqui download, não baixou, ó. Então, ele me levou para uma outra página. E aqui começa, aí você pode fazer o download, ó. Clica aqui. Vou clicar em close, ó. Guarde o download, gerando o link download, tá? Só cuide para ver se não tem vírus, essa questão toda, tá? Se você não sabe, pergunte para alguém que saiba, faça a manutenção do seu computador, ele vai te dizer certinho se é um site confiável. E aqui começou o download, ó. Então, como eu reconheceu, não vai precisar disso, tá? Vou cancelar. Então, se você está com o seu Windows atualizado, tudo certinho, ele vai reconhecer tranquilamente. Muito bem. Então ele reconheceu, anotou aí o primeiro passo, é abrir que você tem acesso às fotos, os seus arquivos do smartphone. Tá? Eu estou com ele conectado no USB e eu tenho acesso aqui às minhas pastas, principalmente da minha câmera. Abriu, tá ok. Aí eu volto lá para o nosso Screen Copy e aí eu dou 2 cliques aqui. E o que vai acontecer? Agora ele vai abrir para nós a parte do nosso smartphone aí, com a tela espelhada. Então, se você clicar em não abrir, você volta para a pasta de novo. Eu cliquei em não abriu, eu venho aqui e dou 2 cliques novamente nele. Ó, vai abrir essa tela e já espelhou a tela do meu smartphone. Maravilha, né? Muito bem, então já está funcionando. Então nós vamos minimizar aqui, não fecha essa tela escura, essa janela pode fechar. Vamos abrir aqui do desenvolvimento e aqui do Screen Copy. Então vamos deixar aqui paralelo, de lado a lado. Nós vamos executar isso, assim como funcionou no Windows, vai funcionar agora no Android. Nós vamos selecionar aqui e selecionar a opção Android 32 bits. Então, quando eu fiz isso aqui, ele já automaticamente já trouxe para mim o meu smartphone aqui, ó. Perceba, se você tiver outro smartphone conectado, vai aparecer outros smartphones conectados aqui. Então apareceu aqui SM-A35GT. Então, ou seja, ao compilar agora ele vai jogar lá para o meu Android do meu A30. Então vou clicar aqui no F9 e agora ele vai compilar e gerar um arquivo executável APK lá para o meu
Android. Então vamos aguardar. Agora abriu o nosso software. Olha só que legal, agora nós já temos um aplicativo desenvolvido por nós mesmos. E olha só, software do Márcio. Muito bem, olha só que legal. E o legal é que ele fica instalado aqui. Vou fechar tudo e vou voltar aqui, ó. E ele vai ficar instalado. Como eu tenho vários softwares de testes aqui, deixa eu ver onde é que ele pode estar aqui. Ele vai ficar lá na... Como eu tenho muitos aqui, ó. Tem vários outros aqui de teste. Ó, não é esse aqui também. Deixa eu ver aqui onde é que ele está. Aqui, ó. Teste Márcio 01. Clico aqui nele e já está pronto para usar. Olha só. Botão Teste Márcio. Olha só que show. Está pronto o seu primeiro aplicativo. Veja que em pouco tempo você já aprendeu a usar uma ferramenta de desenvolvimento. Em pouco tempo você já fez um software, um aplicativo para o Windows. Em pouco tempo você já fez um aplicativo para o Android. Olha só que demais. Agora eu quero mostrar para você uma das partes mais curiosas que tem sobre os primeiros passos. Como que eu vou aprender tudo isso, Márcio? Como que eu inicio? Como que eu vou fazer? Como é que eu faço passo a passo? Então, nós vamos fazer uma outra aplicação como se a gente estivesse começando do zero, certo? Muito bem. Então, olha só. No início, eu quero falar para você que eu também não sabia nada, praticamente nada. Foi pesquisando. E principalmente onde? Em fóruns, na internet. Então, onde é que a gente vai encontrar? Como é que a gente vai saber onde procurar? Como que a gente vai fazer se a gente não sabe nada? Então, aqui eu vou dar esse passo a passo para você que vai te ajudar bastante. Se lembra lá no início da instalação que nós selecionamos a opção Samples, ou seja, a pasta Exemplos? Nós vamos usar ela agora. Então nós vamos salvar aqui e vamos clicar em Close All. Também quero mostrar para você aqui como é que a gente abre o projeto, tá? Então aqui ele sempre fica salvo os temporários, mas eu quero mostrar lá onde é que a gente estava antes. A gente estava em Documentos, criamos a pasta Projetos, Teste Márcio 01. E perceba que antes agora a gente já está com dois aplicativos, ó, um para Windows, que era o que a gente tinha feito antes, clicamos aqui, software do Márcio, e ao mesmo tempo, olha só, ele também criou uma pastinha chamada Android, debug, teste Márcio 01, bin, apk. Isso aqui, para quem você passar, seja pelo WhatsApp ou enviar isso aqui para qualquer pessoa que tem um Android, você vai conseguir fazer com que ele use esse aplicativo lá também. Ele vai conseguir instalar e vai conseguir executar, testar, usar da maneira que você vai criando. Então nós temos duas aplicações aí criadas, uma em Android e outra em Windows. Perfeito. E assim como a gente vai criando, ele vai criando as pastinhas aqui para nós. Muito bem. Então como é que a gente faz? Olha só. Eu recomendo você, por exemplo, aqui selecionar o caminho, botão direito do mouse, copiar, e você seleciona aqui o Delphi, File, Open Project. Então, olha só, muito importante, onde é que o pessoal vem? Open, não é Open. E aí, eles clicam numa janela achando que abriram um projeto, depois, olha só, não consegue executar. Isso está errado, não é assim que funciona. Você abriu só uma janela. File, Close All. O que vai acontecer? Você vem em File, Open Project, é sempre essa opção, Open Project, tá? Vou clicar com o botão direito do mouse, colar o caminho lá do meu projeto, vou navegar até ele, abrir e clico aqui, ó. Quem é que eu tenho que abrir? Teste Márcio 01, esse ícone vermelho aqui que aparece para mim, .dproj, ou seja, olha só o que aparece escrito ali embaixo, tipo Delphi Project File, ou seja, meu projeto do Delphi. Você tem que abrir esse arquivo aqui. Por quê? Você abriu ele e agora sim aparece, você vai conseguir dar o play, vai conseguir usar normalmente. Senão vai começar a acontecer muitos erros no teu projeto, certo? Vou cancelar, porque senão ele vai abrir de novo lá no smartphone. Perfeito.
certo? Isso que eu precisava passar para você como abrir. E assim você pode fazer modificações, salvar, não tem problema. Vou clicar em File, Close All. Para fechar o projeto, sempre use essa opção, Close All. Fechei, perfeito. Muito bem. Então, como é que a gente vai aprender se a gente não sabe? Então, esse é o mesmo passo a passo que eu comecei fazendo e eu não sabia também. Então, o que eu vou fazer? Olha só, venho em Iniciar, vou navegar aqui, ó, até a pasta Embarcadeiro, ó, Embarcadeiro Rádio Studio 10.4, que é a versão que a gente está usando. Desço um pouquinho e lá por ter selecionado a pasta Samples, o que vai acontecer? Selecionei a pasta Samples, que é a nossa pasta de exemplos. Clico nela, por isso que ela está instalada. Agora, se você não selecionou essa opção lá, o que vai acontecer? Não vai abrir a pasta de exemplos. Não vai conseguir abrir, porque você não selecionou para ela instalar. Então, ela só está instalada porque eu selecionei lá na instalação naquele momento antes. E para mim, essa é a melhor maneira para a gente aprender sobre software, sobre desenvolvimento de software, aplicativos. Então eu quero que você venha aqui, ó, em Objeto Pascal. Então tem vários exemplos aqui, várias pastas para a gente testar. E você entra aqui, ó, em Mobile Snippets, role até baixo lá, Web Browser. O que é esse Web Browser? Nós vamos fazer um teste aqui, vamos clicar aqui, selecionando o caminho, Ctrl C, ou simplesmente com o botão direito do mouse copiar, e nós vamos vir aqui, File, Open Project, e dar um Ctrl V, Enter, dá 2 cliques aqui, Web Browser. É muito importante aqui a gente entender que a gente está usando uma pasta de exemplo, tá? Então, a minha recomendação para você, se você for fazer qualquer alteração, faça uma cópia dessa pasta, faz uma cópia com um nome diferente para você fazer as alterações, testes, porque senão você vai fazer alterações, pode dar alguns erros, você vai salvar com erros e vai estar salvando a pasta modelo. Depois você vai ter que baixar de novo lá os testes, os exemplos para poder funcionar legal para você testar de novo. Então, como é uma pasta teste, você não pode fazer alterações. Você pode, não deve fazer, porque senão se der erro, se você fazer qualquer outra coisa errada, vai acontecer erros, e aí depois você não consegue voltar pelo padrão ali, que é a pasta de exemplo. Tudo bem, então, perceba aqui que ele já traz o projeto para nós. Vamos clicar aqui no F9 ou no Play, que a gente quer fazer a instalação dessa aplicação lá no nosso smartphone. Nós queremos executá-lo lá. Nós vamos abrir aqui o nosso programa aqui do espelhamento. Então aqui ele traz para nós assim como está aqui. Se eu clicar aqui no OK, o que ele vai fazer? Vai carregar a página da internet. Ou seja, o que é isso? É um navegador, certo? Ó, abriu a página da internet. Vamos colocar o Google. Abriu o Google aqui para nós, certo? Então o que a gente quer fazer? A gente já viu que aqui funciona, é um navegador, nós queremos fazer o nosso próprio navegador, o navegador do Márcio. Como é que a gente vai fazer? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar como modelo para visualizar isso aqui. Você pode copiar a pasta e colar e alterar o nome e fazer as modificações dentro dessa pasta, dentro desse mesmo projeto, mas em uma pasta diferente, ou simplesmente você cria ele do zero, simplesmente olhando os componentes e fazendo lá. Eu acho que para mim essa é a melhor forma de aprendizagem. O aprendizado seu vai ficar muito melhor se você fazer assim. Então o que a gente precisa entender? Tá? Aqui nós temos um componente chamado EDT-URL, que é um edit. Ó, perceba aqui, é um edit, tá? Então pegou aí, você pode anotar. Como eu já sei aqui o nome dos componentes,
eu vou fazendo, mas você pode pegar e ir escrevendo no rascunho o nome dos componentes. É um T-edit. Então sabemos que é um edit. O que é um edit? É um componente de entrada de texto para ser digitado. E aqui o que nós temos? Quando clicamos aqui, dá o OK para ele navegar até a internet. O que é? É o T-button, é um botão. Então nós temos um edit e um botão. Se lembra que a página aparece aqui embaixo? Então clicamos aqui. Nessa parte que está invisível aqui tem um outro componente chamado que? Web Browser 1. Ó, T-Web Browser. Então nós temos três componentes. Simplesmente nós temos três componentes. Nós temos um edit, nós temos um botão do OK para navegar até lá. E o que? Nós temos o nosso navegador aqui, o Web Browser, que é a página da internet que vai aparecer. Eu posso dar um F12 e começar a olhar isso aqui. Então, para mim, no começo, aqui foi muito estranho. Cara, o que é isso aqui e tal? Mas uma coisa me chamou muita atenção quando eu comecei a estudar isso aqui. Foi a parte do OK. O que eu precisava era fazer o OK funcionar. Vou dar um F12 novamente, vou dar 2 cliques nesse botão, ou seja, a mágica aconteceu quando eu dei um clique no botão. Aí aconteceu de abrir a página da internet para mim. Então, o que é? Para abrir a página da internet, quando eu clico no OK, ela só abre porque acontece esse comando aqui. Vamos olhar esse comando aqui. webbrowser1.url. Então, vamos dar um F12. O web browser, esse nosso componente aqui, que ele fica aqui, ó. Se eu clicar aqui e escrever web browser, vai aparecer ele aqui. Então, com ele selecionado, nós temos uma propriedade chamada URL. Olha aqui, ó. Tá aqui o URL. Ou seja, vai ser nessa propriedade que vai ir o endereço do site que a gente quer abrir. Vou dar um F12 novamente. Então, nós temos o componente, ponto, a propriedade dele, que é a URL, 2 pontos igual, ou seja, vai receber o quê? edturl.text. O que é isso aqui? Vamos dar um F12 de novo. edturl.text, ó, edturl é o nome desse componente aqui. Text, o que é? Vamos escrever aqui, ó, text, ele vai abrir. Olha só, aqui está o grande segredo, a grande dica está aqui. Então o segredo da mágica foi revelado. Olha só. O que é? Está aqui o endereço do site no ponto text. Então o que acontece? Quando eu clico no botão OK ali, ele vai... Esse texto que está aqui no meu componente edit, na propriedade texto do meu componente edit, que é isso aqui, www.embarcadeiro.com, o endereço do site vai para onde? A URL. O webbrowser.url vai receber o texto que está lá no meu componente edit. Vou dar um F12. Será que a gente consegue fazer isso aqui num projeto do zero? Vamos testar? Vamos fazer o navegador do Márcio, o navegador do Pedro, o navegador do João, o teu próprio navegador? Vamos lá. Então eu vou dar um close all aqui, file, close all. O que eu posso fazer aqui para aproveitar? Tá? F12. Eu posso copiar isso aqui, mas não vou copiar. Vamos começar do zero lá. Tá? Vamos fazer o quê? Olha só que legal. Tá? Nós vamos começar do zero. File, close all. Vai perguntar para salvar? Não salva, tá? Porque essa aqui é a nossa pasta de modelo. Se nós salvar qualquer coisa errada aqui, depois vai dar erro para abrir. Então eu venho aqui de novo. File, new, multi-device application Delphi, porque eu quero abrir aonde isso aqui? Quero abrir lá no meu smartphone, no meu Android. Vou clicar em OK, porque é uma aplicação em branco. Dei OK aqui. O que vai acontecer? Depois do OK, vai abrir essa minha janela. E agora nós vamos começar. Nós podemos até diminuir aqui ou deixar assim como for, tá? Então nós vimos lá que tem um componente edit. Então eu escrevo aqui, edit, ó, edit, clico aqui e clico aqui. Tem uma opção muito legal que a gente pode usar aqui, ó, na propriedade dele com ele selecionado, align top, certo? Então tá aqui, ó. Então, olha só que legal, ele ficou alinhado acima. Então, independente do que aconteça, o tamanho da tela, ó, clico, seguro e arrasto para baixo, ele vai lá para cima. Diminui, aumenta, ele está sempre lá em cima. O que tinha mais também? Ó, escrevo aqui, button, um botão, clico aqui. Olha só como é que está a estrutura aqui do nosso projeto. Tem o form, um botão, que é a nossa janela, né? O nosso botão e o edit. Quero colocar esse botão dentro do edit, então o que eu faço? Clico, seguro e arrasto.
aqui para dentro. Agora o botão caiu lá para dentro do Edit. Ele não ficou alinhado, ele está dentro do Edit na estrutura, mas eu tenho que alinhar ele. Com o meu botão selecionado, eu venho aqui na parte do Align e vou alinhar ele aonde? À direita. Então eu venho aqui, ó, Right, cliquei à direita. Muito bem, agora ele está alinhado à direita. Então eu venho aqui, escrevo o text para trocar esse botão que está escrito. Eu vou escrever ir, para ele ir no site que eu quero. Venho na fonte aqui, nos 3 pontinhos, vou colocar aqui 20 e vou deixar negrito, só para ele ficar melhor aqui com a visualização melhor. O meu edit também, clico nele, venho aqui na propriedade e escrevo text, para vir aqui no text settings, no submenu fonte, 3 pontinhos aqui, e vou aumentar também para 20, vou colocar 20 aqui e vou deixar negrito, certo? Aqui tem uma propriedade muito legal que é o text prompt. Aqui a gente pode escrever aqui, ó, digite seu site, né? Ou digite o site. Ó, também podemos deixar assim, certo? Eu vou tirar porque eu já vou querer que venha automaticamente algo escrito. Eu já quero que esteja o Google, por exemplo, já iniciando. Então venho aqui e já vou copiar o endereço do Google. É muito importante você escrever o HTTPS, tá? Então como é que a gente faz? Eu vou colocar aqui no Google mesmo, escrevo Google, ó, dou um Enter e entro aqui, ó. O que eu vou fazer? Só seleciono aqui, Ctrl C para copiar. Chego aqui no text, aí eu seleciono de cima, dou um Ctrl V, Enter. Aí colocou https www.google.com.br. Vou diminuir, vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Aumentamos. Vou salvar esse meu projeto, ó, Save All. Posso clicar aqui e aí eu vou aqui em Documentos, criamos aquela pasta Projeto. Vamos colocar aqui, ó, pasta, vamos escrever navegador Márcio 01. Vou colocar isso aqui, tá? Assim mesmo. Então vai ser esse a minha pasta do projeto. Esse aqui é o meu form principal, que eu sempre coloco o main, salvo. Aqui ele pede o meu nome do projeto, vou colocar o mesmo nome da pasta, navegador Márcio 01. Escrevi certo? Navegador Márcio 01. E clico em salvar. Muito bem, salvamos. O que agora a gente precisa fazer? Escrever aqui, ó, Web Browser. Ó, só escrever essa parte, já trouxe aqui, clico nele aqui, clico aqui. Para mim preencher toda essa parte aqui de baixo, o que eu faço? Com ele selecionado, venho em Align e seleciono a opção Client, que ele vai alinhar a toda a outra página aqui, toda a parte que sobrar. Então, dou 2 cliques no meu ir e aqui vem aquilo que estava escrito que eu queria copiar, tá? Que é Web Browser, Ctrl espaço para ele trazer já o nome do componente, dou um Enter, ponto URL, que é a propriedade que eu quero que ele preencha, 2 pontos igual, para receber o que? O edit, olha lá, edit1.text, que vai ser o que? O que estiver digitado lá no meu edit, no texto do meu edit, certo? Então, muito bem. Se eu der um F9 no Windows, vamos dar um F9, ele vai abrir? Vai abrir. Ele vai abrir um pouco desconfigurado, porque tem que fazer algumas configurações ainda no Windows. Vou clicar aqui, mas vai abrir igual, certo? Ó, abriu aqui. Então, vou colocar aqui Márcio Devit. Então, ele está abrindo, tá? Tem algumas configurações que precisam ser feitas, mas ele está abrindo, está funcionando. Vamos colocar isso aqui lá para o nosso Android. Vamos ver se vai funcionar. Então, clico aqui, Android. Ó, já pegou aqui o meu dispositivo. Vou clicar aqui no nosso Play. Vamos abrir aqui a nossa página do espelhamento. Vou abrir o meu smartphone. Ó, esse aqui é da tela anterior que estava. Vamos fechar tudo que está aberto. E vamos esperar ele abrir. Muito bem, abriu ele, agora está ali, ó, www.google.com.br, igual está aqui. Vou clicar no ir. Cliquei no ir, vamos ver se vai abrir. Aí, abriu.
Perfeito, está funcionando o nosso navegador. Agora temos aí, criamos um navegador do Márcio. Cliquei aqui na barra de pesquisa, no campo de pesquisa do Google. Vou escrever Márcio De Vitti. Vamos ver se está funcionando. Aí, abriu aí a nossa página aí. Vamos clicar aqui no programar na prática. Olha aí que legal, funcionando muito bem. Olha só, em poucos cliques aí, a gente já está conseguindo usar, carregou, que legal já. E olha só que show, funcionando o nosso aplicativo. O aplicativo do Márcio Navegador. Olha só que demais, muito legal. E aqui a gente já pode também abrir as páginas que a gente quer. Programar na prática.com. Vamos colocar o YouTube. Eu colocar aqui o programar na prática que a gente abriu, né? Vamos abrir o YouTube. youtube.com. Vamos ver se vai abrir legal. Vamos clicar aqui no ir. Olha aí que show, cara. Abrindo muito legal as nossas páginas aqui. Vamos ver se dá play. Vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir aqui esse desenho. Aí. Funcionando muito bem, sem travar, ó. Então tá aí, galera. É uma das melhores partes aí pra gente testar, usar aplicativos, como que funciona. Então, eu não sabia como abrir. Deixa eu fechar aqui. Eu não sabia como abrir essa parte do navegador, não sabia como fazer. Isso foi uma experiência que eu tive em mim, uma experiência própria. E o que precisava? 3 componentes e clicar no meu botão. Então, quando eu clicava naquele botão que abria a página da internet, eu tinha que saber o que tinha lá dentro. Então, quando eu cliquei, eu descobri que era só esse comando. E assim a gente vai fazendo aos pouquinhos, certo? Esse é um dos métodos. Então, eu quero dizer para você assim, ó. O primeiro método é você abrindo, mexendo aqui e vendo como que funciona, o que tem. É importante você abrir e mexer para descobrir o que está acontecendo para você fazer também. Da mesma maneira, a gente tem essa pasta de exemplos recheada de vários softwares para você fazer, testar como que funciona. Ó, vídeo, playback, um gravador de vídeo, tem aqui o que? Um áudio, um gravador de áudio, tem aqui como trabalhar com um componente para a câmera do celular. Cara, é demais, é muita coisa que dá para a gente usar, certo? Então o primeiro método é você usando, praticando, mexendo. O segundo é usando a pasta de exemplos. E o terceiro agora que eu quero mostrar para você é essa parte aqui no Google mesmo. É dar um Google. E o que é? Por exemplo, você coloca a ferramenta de desenvolvimento, nesse caso aqui é o Delphi. Delphi mensagem. Vamos colocar aqui, ó. Mensagem, vamos colocar aqui, mensagem, ó, caixas de mensagem, ó, então aqui tem muitos fóruns. E o que é um fórum? Então você entra aqui, ó, tem artigos, sites mostrando artigos, ensinando a como fazer uma mensagem pelo Delphi. Então foi assim que eu aprendi o Show Message, aprendi outras mensagens, tem mensagens personalizadas, ó, caixas, como fazer caixas de mensagens com imagem, ó, mensagens e caixas de diálogo com Delphi. Então você vai copiando e colando, ó, aqui tem todo o exemplo, o pessoal ensinando, ó, com outras versões do Delphi, mas aqui ela funciona também para essa aqui. E aqui, ó, como fazer esse passo a passo, ó, o Show Message, olha só, se lembra que a gente falou que a gente usou? Pois bem, podemos usar o Show Message e tal. Que legal! Então fala muitas coisas assim, tem outras dicas aqui, ó, Planeta Delphi. Então tem vários sites, olha só, ensinando a como fazer. Então como é que você vai usar? Você vai copiando e colando, fazendo o passo a passo que ele está ensinando aqui. Olha só, de novo, o Show Message. Olha só que legal, com recursos mais avançados. Então, tem vídeos aqui na internet ensinando. Então, sempre você coloca a ferramenta de desenvolvimento e a dúvida que você quer fazer, ou quer fazer fazer um movimento de imagens, por exemplo, ó.
Então tem aqui, ó, detecção de movimento no Delphi 7 com T-câmera. Olha só que legal, até isso tem muitas coisas ensinando. Então, tem muito, ó, essa aqui já é do DevMedia, o fórum DevMedia. E o legal do fórum, eu gosto muito de fórum, porque você entra no fórum, você coloca essa dúvida. Por exemplo, esse usuário colocou uma dúvida pedindo uma ajuda. Alguns usuários mais que tem um tempo maior de desenvolvimento, eles viram essa dúvida e responderam abaixo. Olha só que legal. E vão respondendo, dando algumas dicas para ele testar, usar. Pessoas que já passaram por isso e resolveram o problema. Olha só que legal. Muitas dicas valiosas. E olha só, o pessoal interessado aqui embaixo. E aí, Messias resolveu, ou seja, ele colocou aquela dúvida e depois não falou se funcionou ou não. E o pessoal está interessado em saber se realmente funcionou ou não. Cara, eu acho demais essa parte de fórum. Então, por quê? Você está começando agora, você coloca uma dúvida. Muita gente interessada, assim como eu, quer te ajudar para que você tenha funcionando seu software, seus aplicativos. E da mesma maneira, acontece quando você começar a pegar uma experiência, uma prática melhor, você, quando vê uma dúvida no fórum, você vai estar interessado em responder e ajudar aquela pessoa, porque você já passou por aquilo também, porque você já tem experiência para ajudar outras pessoas. Então, nós começamos do zero, sem saber nada, temos dúvidas, colocamos nossas dúvidas vão sendo preenchidas por pessoas que já têm uma experiência, ao mesmo tempo nós vamos ganhando experiência com isso e vamos respondendo outras pessoas que estão começando agora. Olha que demais. Certo, pessoal? Então, o que eu tinha para passar para você dos primeiros passos é isso. Então, meu tema de casa para você é abrir essas pastas aqui dos exemplos, as fontes e testando, porque aos pouquinhos você vai pegando a familiaridade, você vai aprendendo e vai ficando melhor nessa parte do desenvolvimento, e aí você já vai começar a trabalhar lá comigo naquela parte do software que atende 90% das empresas. Mas o primeiro passo é você se envolver com a ferramenta para ganhar habilidades e familiaridades. Certo, pessoal? Valeu!